Bom, eu sou o Lápis, muitos que vão ouvir esse vídeo já me conhecem, né? Trabalho com geofísica aplicada, principalmente investigação em ambientes submersos, rasos, né? No mar, enfim, em rios, reservatórios, né? E eu sou um fã de carteirinha de uma das ferramentas geofísicas, que é o sonar de varredura lateral. E há algum tempo eu já queria fazer uma coletânea de imagens de sonar de varredura lateral que eu capturei ao longo da vida. Trabalhei 41 anos no IPT, sou da geração desde que o sonar de varredura lateral era analógico, né, registros em papel, etc. Então, aí recentemente eu resolvi fazer uma coletânea, em caráter estritamente pessoal e artesanal, né? Então, e até recentemente, nessa última reformada que eu dei nela, eu coloquei até alguns termos em inglês aí para facilitar, eventualmente, eu mostrar para os meus amigos aí de fora. Na verdade, essa coletânea eu fiz para me ajudar nos cursos que eu dou de sonar de varredura lateral, né? Inclusive, eu fiz questão de colocar aqui o volume único. Na prática não vai ser um volume único, porque já teve umas duas ou três pessoas que se interessaram em ter esse volume para mostrar para os seus alunos aí nas universidades, né, colegas aí da universidade que dão aulas, né, que envolve esse assunto. Então isso aqui é uma coletânea, essa capa aqui é um registro analógico aí dos velhos tempos, de um Klein 530 ainda em papel, né, do Rio Paraná. Esse book ele é grande, pesa 2,6 kg, as páginas são 30 por 30 centímetros e tem 80 páginas aqui, né. Eu fiz uma seleção de imagens de sonar que eu coletei na minha vida aí de técnica no IPT, né? 41 anos fazendo side-scan sonar lá. E claro, tem muitas imagens aqui que são de empresas para as quais o IPT prestou serviços, né? Todos os dados todas as imagens que estão aqui são devidamente referenciadas aos às empresas, às pessoas, enfim, né? Eu não pedi autorização para as empresas para fazer esse book, por isso que eu insisto em dizer que é um volume único e ele vai estar comigo para eu usar nos meus cursos, né? Eventualmente, algum dos colegas aí que estão contemplados com as suas imagens aqui, se quiser um exemplar, a gente manda fazer. Eu não tenho como arcar com o custo da impressão, na verdade, esse livro não tem qualquer interesse comercial, não pretendo ganhar nenhum real com ele, a ideia é divulgar mesmo o potencial dessa ferramenta que eu acho fantástica, que é o sonar de varredura lateral, e eu ter um instrumento para eu apresentar nos cursos que eu dou aí Brasil afora, né? Então, eventualmente, alguém ou alguma empresa desses colegas que estão aqui citados se interessarem, a gente manda imprimir, a gente vê lá o preço da impressão, né? Esse projeto está pronto já lá no site, então, na verdade, é só dar uma ordem e mandar imprimir. Ele não tem objetivo comercial, portanto, vai ser personalizado um ou outro aí que eventualmente estiver interessado, né? Eu começo o livro com algumas imagens didáticas, né, que eu importei dos meus colegas aí. Algumas imagens são minhas, mas a maioria delas são de pessoas aí do mundo aí fora, né? Principalmente o Gary Kozak, que é um dos craques aí no sonar de varredura lateral. Ele tem um material didático muito interessante. Eu conversei com ele, ele me autorizou a usar as imagens dele, inclusive, onde eu mostro alguns fundamentos do método, né? Algumas coisas bem básicas, mas gerais, né? Algumas figuras eu adaptei aí para a língua portuguesa, inclusive. Algumas eu deixei algumas coisas em inglês, até para facilitar aí o entendimento do leitor, né? O leitor de fora, né? Então tem alguns conceitos, né? Algumas questão de resolução, cobertura, etc. A maior parte aqui são imagens ou vem da Xapic, que é uma empresa que eu tenho bastante carinho, sou muito próximo deles, eles me ajudam bastante, eu também tento contribuir com eles em várias coisas. O Gary Kozak, o Vincent Capone, enfim, são empresas que vendem, né, fabricam sonar de varredura lateral e aí a gente acaba trocando figurinhas e nessas trocas para lá e para cá acaba tendo figuras muito interessantes, didáticas que eu uso nesse book aqui, né? Então estão aqui, estou folheando aqui para mostrar para vocês, né? Eu falo um pouquinho dos equipamentos, claro, eu falo dos equipamentos que eu já tive o prazer de colocar à mão, né? Então não existe uma infinidade de equipamentos
de sonar de varredura lateral, mas são vários modelos no mercado. Eu trabalho principalmente com a Klein, né, que para mim é uma das marcas principais, né, já trabalho com eles há muito tempo. O IPT tem um Klein, várias universidades têm. A Edtech também é uma marca interessante, né, a USP tem, enfim, tem várias universidades no Brasil que tem também. E alguns modelos mais recentes, né? Eu tive o prazer agora de testar esse Klein UHR aqui lá em Londres, nessa última feira, um equipamento maravilhoso, né? Vi também esse aqui canadense, é um equipamento portátil que faz batimetria também. O IPT não faz muito tempo comprou um Edtech, que é esse que está aqui, é um super side scan com batimetria interferométrica, um equipamento muito bom também, enfim. Eu falo um pouco, eu falo não, né? Eu mostro umas imagens desses equipamentos mais. O Pulsar da Geoacoustic, que está lá, tem ele à venda aqui no Brasil, inclusive, né? A 2 Marine tem ele à disposição lá. São equipamentos portáteis, né? Apropriados para levantamento de ambientes, principalmente ambientes de águas rasas, né? Então eu faço uma pequena pincelada naqueles equipamentos que eu tenho alguma familiaridade, né? E daí, a partir daqui, começo a mostrar exemplos da literatura, mas principalmente da minha literatura, né, da minha experiência no IPT, em levantamentos com sonar de varredura lateral. Então, tem exemplos de colegas aqui do Brasil, como por exemplo aqui lá em Abrolhos, o colega lá da Universidade, o Alex Bastos, lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem experiências minhas aí com a Conservation International lá em Abrolhos também, né? Então, são exemplos, né? Vários exemplos. Tem exemplos aqui do Brasil, a maioria, mas tem de fora também. Aqui é um exemplo muito interessante do professor Marcelo Speller, lá do Rio, por exemplo, que me cedeu essa imagem bastante interessante, um mosaico de uma área com interesse aí minerário, né? Enfim, aqui também outros exemplos, ó, aqui alguns exemplos lá no Japão, uma época que eu trabalhei com o primeiro, aliás, o primeiro contato meu com o site Scansonar foi no Japão, no Serviço Geológico do Japão, né? Aqui é um projeto que para mim foi um dos bem interessantes que eu me envolvi na vida. Aqui foi um levantamento com finalidades hidroviárias lá no Rio Araguaia, né? Então tem registros muito bonitos. Porto Primavera também eu fiz levantamentos na época, tudo pelo IPT, né? Mas na época para a CESP, levantamento muito interessante e tem imagens do sonar de varredura muito bonitas lá do Rio Paraná, né? Reservatório de Porto Primavera. E outros exemplos aqui de afloramentos rochosos, né? São dezenas de exemplos, né? Tem uma página que eu mostro aqui, ruídos no site Scansonar. Os registros normalmente são bonitos, mas às vezes a gente encara problemas, né? Então é importante mostrar como os ruídos aparecem. Coloquei alguns exemplos, né? Tive uma experiência com sonar na Antártica também, não resisti aqui a colocar alguns exemplares dos registros que eu coletei lá, né? Aqui mais exemplos aí de rios, né? Com o sonar ainda, aqui ainda era o sonar da era ainda analógica, né? Bons tempos não, os tempos hoje são modernos, digitais são muito interessantes também. Aqui são exemplos aqui de landslides embaixo d'água, cedido pelo professor Arthur Aires, lá da UF. Então, registros muito bonitos. Aqui de novo o rio Araguaia, né? Então, aqui numa experiência que eu tive na Finlândia com um equipamentos aqui, inclusive é um side scan coreano que eu mostro lá no começo, esses registros aqui associados a Chirp, Boomer, etc. lá na Finlândia. Aqui um exemplo lá da Lagoa da Conceição, né? Então, são registros bastante interessantes, cedidos lá pela Tainá, o professor Hélio lá da UERJ, né, que fizeram um estudo aqui nesse lago, né, famoso, uns registros bonitos, né. Eu procurei selecionar registros bonitos, né, ao longo da minha carreira. Claro, 41 anos eu tenho infinitos registros, selecionei alguns mais conspícuos, vamos dizer assim. Então, fiz um trabalho interessante, também tenho feito aí com o pessoal de arqueologia subaquática, né? Trabalhei com o Zanettini, enfim, com a Perfil Arqueologia, então eu mostro alguns registros aqui de trabalhos com ele. Esse aqui é o reservatório aqui da Billings, né? Aqui são mosaicos, eu mostro vários mosaicos aqui lá do Rio Araguaia, aqui do Rio Jacuí, mosaico aqui do litoral Costa Norte do Rio de Janeiro, um trabalho interessantíssimo que eu fiz com a DTA Engenharia, né? Aqui em Massaguaçu, os lagos urbanos, Lago de Bragança, lago aqui do Ibirapuera, né? E assim por diante. Aqui fiz um trabalho lá no Porto de Imbituba com o pessoal da Ruraltec, trabalho bastante interessante também, né? Aqui são os registros, aqui é o pessoal da USP,
que faz um trabalho muito interessante usando o sonar de varredura lateral aqui nas ilhas do litoral norte de São Paulo, né? Então mostrei alguns registros. Um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz nesses tempos recentes foi um trabalho de arqueologia com o pessoal da Federal do Maranhão, juntamente aqui com esse Instituto de UIAG, né, de Astronomia e Geofísica aqui da USP, um trabalho muito interessante. A gente ficou mapeando lagos na Baixada Maranhense, procurando estacas, né, esteios, na verdade, das comunidades indígenas que ocuparam essa área cerca de 1000 anos atrás, ano 1000, na verdade, né? Então é um trabalho interessante que não se terminou ainda. E aqui outros exemplos, né? A gente fizemos um trabalho recentemente com a DTA também. A DTA é uma forte parceira em vários trabalhos, né, com o uso de ferramentas geofísicas em geral, mas particularmente o sonar de varredura lateral. Aqui é um trabalho interessante também que foi feito lá na Baía da Guanabara aí tempos atrás para a empresa Subgel, né, junto com a Belov. Enfim, são vários exemplos aqui. Um trabalho no Porto de Santos. Eu já fui dezenas de vezes no Porto de Santos fazer levantamentos com sonar de varredura, com a ASA, a empresa ASA, hoje Tetra Tech, né? Fizemos levantamentos muito interessantes lá na Baixada Santista, né? Para várias finalidades, normalmente relacionadas a ampliações de portos, né? Que é um trabalho com a Perfil Arqueologia também no litoral norte do Rio de Janeiro. Aqui é um trabalho feito pelo professor Klein, lá da Federal de Santa Catarina, aqui junto com o IPT no Reservatório Billings, junto com a Sabesp. Enfim, isso é uma coletânea. Esse aqui é um registro, um trabalho muito interessante do professor Marco, lá da UNB, no lago lá de Brasília, né? Aqui é um outro trabalho bastante interessante que nós fizemos no Rio Grande, né? Num curso que eu dei lá uns anos atrás, ainda acompanhava o curso o professor Lauro, né? Que teve o prazer de tê-lo aí no curso. Aqui é um outro exemplo de levantamentos, talvez um dos mais longos que eu fiz nesses 41 anos de PT foi o levantamento do Lago Itaiaçupeba, junto em parceria com a Sabesp e o FEIDRO financiando, né? A gente acabou comprando um 6205, um equipamento top aí da Editec. São vários registros interessantes aqui do lago, né? As imagens 3D, é um equipamento muito legal porque ele possibilita a obtenção de imagens batimétricas 3D juntamente com sonar de varredura lateral, né? Aqui é um outro exemplo da Subgel lá de Maceió, né? Aqui é um trabalho que nós fizemos recentemente também lá na costa de Pernambuco, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, Porto de Suape, um trabalho muito interessante também. Esse é um exemplo didático, é um levantamento lá no sul da Inglaterra, que eu não participei do levantamento, mas eu tive acesso aos dados. Eu gosto dessas imagens porque elas são muito didáticas, comparando, não vou me estender o assunto aqui agora, comparando dados batimétricos com sonográficos, né? Então, aqui é no Japão. Eu trabalhei um ano com um side-scan sonar no Japão há muitos anos atrás, ainda o sistema todo analógico. Aqui é com a DTA também. A DTA, como eu disse para vocês, ela está sempre usando geofísica nos seus projetos, né? Porto de São Sebastião. E eu dedico aqui uma parte do livro também a questões de arqueologia subaquática. É um assunto muito interessante, onde o side-scan tem contribuição enorme a dar, né? Então, importei, na verdade, exemplos de colegas aí de fora. Isso aqui fui eu que coletei no canal de Santos, mas a maioria deles aqui é de gente de fora, né? Professor Gary Kozak, o Mohamed, hoje na ECO 81, que me cederam essas imagens, né? Aqui tem imagens também de outros colegas, professores aí aqui do Brasil, né? Imagens que eu obtive também aqui nos portos aí Brasil afora. Enfim, dou uma retrospectiva aqui da importância do sonar nessa questão de, não só de arqueologia, mas de busca e salvamento mesmo, né? De afundamento de navios, helicópteros, etc. Tem vários exemplos aqui, né? Olha aí, mais exemplos, alguns exemplos meus. Aqui o professor Luigi, aqui da USP, que lá no litoral da Amapá detectou um navio com sonar. Aqui o professor Gilberto Dias, um levantamento que nós fizemos muitos anos atrás e vimos um barco lá na Baía da Guanabara, né? Aqui o professor Arthur Ares, todo mundo que pôde contribuir e contribuiu, né? Aqui aviões naufragados, enfim, o Titanic, né? Esse aqui é do professor Gary Kozak. Enfim, tem vários exemplos. Esse é o trabalho que nós fizemos no sul, um navio argentino afundado lá em Rio Grande, né? Que
é um clássico aí também dos naufrágios. Aqui é lá em Cananéia, né? O professor Gilson Rambelli, hoje professor lá da Universidade Federal de Sergipe, né? Aqui é um exemplo interessante do Sul também, veio lá do João Clesari e do professor Gustavo, um exemplo bonito de um afundamento, tem uma história, tem até o link aqui se alguém quiser saber um pouco mais. Vocês repararam que todas as imagens têm a sua fonte devida, né? Claro, a maioria, muitos aqui não são meus, né? São de projetos que eu participei, mas não são registros meus, né? Aqui é um registro muito interessante de uma baleia com um filhote que foi captado por acaso aí com o sonar de varredura lá da pessoal da Umissan trabalhando aí na costa brasileira, né? Enfim, são vários exemplos, né? Aqui um exemplo legal da MicroArs também, que usa bastante, MicroArs é uma empresa do Rio de Janeiro, né? Que usa bastante sonar de varredura lateral. Aqui eles estão fazendo um mapeamento lá na Baía de Salvador, lá para localizar restos de plataformas, né? Aqui é uma ponte, aqui no Rio Tietê, um levantamento que eu fiz com sonar para detectar destroços da ponte, né? Enfim, tem vários aqui, ó, emissário submarino, um trabalho interessante que nós fizemos junto com a ASA alguns anos atrás. Alguns exemplos aqui do professor Gary Kozak, do Arthur Aires, né? Enfim, tem um pupurri aqui de... Gasto uma página também mostrando o potencial do sonar para localizar náufragos, né? Operações de busca, eu mesmo já participei de algumas, né? Tem pessoas mortas, né, no fundo do mar quando elas não boiam, a família quer localizar os corpos, etc. Então é sempre uma situação dramática e o sonar pode ajudar, né? E aqui eu falo um pouquinho dos equipamentos modernos, né? Os mais modernos, esse gap filler, multi-sinal, né? Focus, tem várias propriedades aí que estão surgindo nos sistemas mais modernos aí de sonar de varredura lateral, que eu faço um breve relato aqui. Tive uma experiência com um deles agora há menos de um mês aí em Londres, num teste que nós fizemos lá, né? E termino, além de recomendar algumas leituras, eu mostrando como é importante você trabalhar com sonar de varredura lateral, com uma batimetria e com a perfilagem simultaneamente, né? Isso traz à luz uma série de informações que são muito úteis para qualquer projeto, né? Então, e é isso. Eu termino o livro aqui fazendo um agradecimento às empresas que, direta ou indiretamente, voluntário ou involuntariamente, contribuíram para fazer esse manual para eu apresentar para os meus alunos, né? Agradeço também pessoalmente algumas pessoas que contribuíram diretamente e coloco até uma foto de cada um deles aqui que contribuíram efetivamente para que eu pudesse montar essa coletânea, né? Eu escrevo aqui em vermelho que essas imagens elas são autoexplicativas, então qualquer pessoa que pegar esse material e folhear, ele vai ter uma boa noção do que está vendo, vai entender. Agora, vai ser sempre melhor se eu puder estar do lado para dar explicações adicionais aí, né? Essa é a ideia, né? Então, e é isso, está aqui. Esse é o produto, pesa, realmente é bem pesado, pesa 2,6 kg, né? Então, esse é o material que eu gostaria de comentar, que eu acabei de fazer. Eu pretendo fazer em breve um desse só de perfilagem sísmica também. Por hora, esse é o do Site Scansonar, que vai me ajudar muito nos cursos aí que eu tenho à vista aí, né, adiante. É isso, agradeço a atenção aí de todos e vamos que vamos, né? Vamos adiante.